mais rapidamente que o homem, por questões metabólicas, pelo nível de absorção do álcool no organismo. Então, se compararmos o tempo de desenvolvimento, a mulher desenvolve mais rapidamente do que o homem. Eu queria falar que a gente está se surpreendendo com a precocidade das usuárias de crack hoje em dia, né? E também está se surpreendendo que outro dia a gente recebeu uma avó usando crack. Então a faixa etária está muito alargada hoje em dia, né? Sim, então, doutora Esther. Apesar de ser heterogêneo, né, tem algumas evidências epidemiológicas que mostram que a mulher vai para o abuso das substâncias um pouco mais tarde que os homens, né? Então ela tem contato com o álcool, digamos assim, de uma forma mais rotineira, normalmente na terceira década, 20 e poucos anos, que é a faixa onde normalmente começam os problemas. Os homens vão ter mais cedo. Bem, o Roberto é jornalista em Pitanga, aqui no Paraná, e está fundando lá na sua cidade o Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEN, e pretende trabalhar justamente com mulheres que vivem o problema. Ele pergunta como é que ele faz para conseguir subsídios governamentais e para que o pessoal aqui de Curitiba vá até Pitanga para dar palestras. Ele deve entrar em contato com o Conselho Estadual Antidrogas ou com a SEAD, com a Coordenadoria Estadual Antidrogas. Você tem o número de telefone de cabeça ou não? Não tenho, porque mudou a sede, mudou o número, eu não tenho. Mas se ele entrar no governo, né, na página do governo, ele vai encontrar. É SEAD, C-E-A-D, Coordenadoria Estadual Antidrogas. Kleber Vendedor. Ou até também na Senad. Na Senad é www.senad.org.br. Ok. Kleber Vendedor em Londrina. Quando a pessoa é dependente de drogas, ela normalmente não sabe disso. E só depois de muito tempo é que ela descobre e vai se tratar. Tem como alguém diagnosticar isso antes de uma pessoa começar a usar drogas? Ou essa predisposição? Não existe nenhuma comprovação científica que determinadas pessoas poderão desenvolver dependência química. O que nós sabemos é que tem crianças com traços que poderão evoluir. Né? A ansiedade é uma delas. Ansiedade, crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Né? São fatores de risco, mas isso não é determinante. Tem muitas pessoas que são hiperativas e têm déficit de atenção e não desenvolvem dependência química. Ou distúrbio ansioso. Sim. E não vai. Eu repito até essa questão, a família, a presença da família, o cuidado dos pais, a vigilância dos pais, na época principalmente da adolescência, é importante para identificar? Veja, Jorge, eu acho que a vigilância dos pais começa na gravidez. Sim. Então, uma mãe que não beba, que não faça uso de drogas, que faça um bom pré-natal, o nascimento do bebê, o acompanhamento dessa criança, né? Acompanhamento na escola, os pais estarem presentes, então qualidade de pai e quantidade de mãe são fatores protetores. Sim. E na evolução, de acordo com as suas necessidades da faixa etária, os pais estarem sempre presentes e atentos ao que está acontecendo com o seu filho. A Paula, nossa telespectadora, enviou um e-mail aqui dizendo exatamente, corroborando com o que a senhora acabou de informar, durante toda a sua gravidez utilizou drogas como cocaína e crack. Ele gostaria de saber se o filho dela terá predisposição às drogas em função deste uso. Não só, eu acho que o André pode falar melhor. Sim, pois não. É possível a gente alinhar primeiro uma predisposição, talvez genética, né? Se ela veio a, por exemplo, utilizar a substância assim quando ela estava grávida, provavelmente ela tem um padrão muito mais próximo da dependência. A mulher vai se sentir muito inibida de expor sua gestação, pelo menos na nossa cultura, né, a algum tipo de risco, a não ser que ela seja intensamente pressionada por uma motivação que, no caso, tende a ser a dependência. Então, por ser parente de alguém que tem dependência, ele já tem mais risco. Agora, a influência da exposição durante a gestação pressupõe-se que seja um fator de risco também associado. Ainda a gente não tem evidências completamente sólidas, mas há várias razões para a gente acreditar que realmente aumentaria ainda mais o risco. Rapidamente, pois não, doutora. Porque essas crianças, elas nascem com impulsividade, hiperatividade, então elas já nascem comprometidas com algum distúrbio que poderá contribuir para evoluir para a dependência. Eu queria falar também que existe uma pesquisa que eu peguei na internet outro dia, de um grupo de São Paulo, ligado à USP, e que mostra que tem uma personalidade prévia do usuário, que é mais ou menos assim, uma pessoa meio passiva, meio quieta, meio sem capacidade de se expor. Então essa personalidade prévia não é geral, como ele falou, mas é uma percentagem de usuários são pessoas passivas, sem comunicação. Juliano de Teófilo Otoni, Minas Gerais, pergunta se a dependência química é um vício ou uma doença. Bom, fundamentalmente, doença é tudo aquilo que acontece com o ser humano, né, que tem a ver com a sua essência, com o seu funcionamento, que a gente não gosta.
Então, a gente colocar a palavra vício como um pecado moral, com uma conotação moral, tira a noção de como existem processos, como existem bases dentro do nosso organismo que tornam possível, né, que a gente desenvolva uma coisa que se chama dependência. Então, portanto, a gente pode assumir doença como englobando tudo isso, né, algo que reflete uma vulnerabilidade do nosso organismo. É doença sim, mas quando a gente diz que é doença, e diz que é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, independente inclusive da sua formação moral, ela precisa só conjugar uma série de fatores de risco: exposição, hábito, né, predisposição interna, que não é absolutamente determinante, mas acaba se somando no resultado final, que acaba sendo a dependência. Bem, 2 perguntas vou fazer aqui, respostas rápidas para dar tempo. Temos só mais 4 minutos. Márcia, professora de Colombo, quais os fatores que influenciam o aumento no número de mulheres dependentes de álcool e drogas? E ter alguém em casa que use drogas, ou seja, alcoólatra, influencia as pessoas da mesma família a procurar esses vícios? Com certeza, eu vou responder as duas. Sim, pois não, doutor. Veja, os fatores sociais, né, que a mulher está exposta, eu estava falando isso no início do programa, ela tem mais acesso a profissões que antes era exclusividade do homem. Com isso, ela tem mais facilidade de vida noturna, de tipos de diversão, de lazer, né, há menos cobrança, né, de restrição de idade de início, de sair para se divertir. Então, a mulher ela tem acesso, primeiro, pela mudança do papel social que ela exerce. Segundo, pela pressão social que também existe. Então, isso facilita, é normal as mulheres divertirem-se bebendo, como o André estava falando, né? Existe muita propaganda incentivando isso, né? Há um mito em torno do álcool, né? Que a mulher bebendo, ela se desinibe, ela fica mais atraente, mais sedutora, e na realidade é exatamente o oposto disso que acontece, mas é o que a mídia vende, o que a publicidade vende. Com quanto tempo de abstinência você considera que uma pessoa está tendo uma recuperação? É só por hoje. Então, assim, os alcoólicos... Cada dia uma conquista. Cada dia uma conquista. Sim. A abstinência, ela é determinada pela reconstrução de vida. Quer dizer, como é que a pessoa pode avaliar que ela está num estágio de recuperação favorável? Que ela já tenha conseguido mudar o seu estilo de vida, que ela já tenha se adequado, definido uma profissão, reorganizado a sua vida social. Isso é um processo, né? Não é uma coisa que acontece. O tratamento e a recuperação, Jorge, não é um evento na vida da pessoa, é um processo. Né? Aline. Eu também acho muito importante dentro da recuperação das escolhas que a pessoa faz, né? Da pessoa começar a ter critérios, formar critérios, porque senão não tem jeito. Olha, temos mais 1 minuto e tem 2 questões sobre distúrbio bipolar. Cecília, técnica de enfermagem, Fazenda Rio Grande, tem distúrbio bipolar e usa medicamentos que não pode parar de usar. De certa forma, também depende de drogas. Já bebeu um pouco, mas nunca foi um problema na sua vida e hoje não bebe mais. E o Oscar diz que sua esposa tem transtorno bipolar e isso a levou ao uso de drogas. E pergunta, o transtorno bipolar tem tratamento eficaz? E caso exista, pode ser feito ao mesmo tempo com o tratamento antidrogas? Perfeitamente, né? Na verdade, provavelmente ficar abstinente já vai ser uma coisa muito importante para estabilizar o quadro do transtorno bipolar. Sim. Segunda coisa é que existe tratamento padronizado e existem muitos meios da gente estabilizar o quadro do transtorno bipolar, seja por emprego de estabilizadores do humor, em combinação com psicoterapia e, lógico, né, que a abordagem da dependência vai ser um dos fatores importantes aí. Doutor Vasco, rapidamente. O transtorno bipolar tem esse aspecto medicamentoso, mas também tem um aspecto psicoterápico, né? Dá para você trabalhar com a pessoa para ela perceber e não coadjuvar com a mania ou então com a depressão. Ela pode ser um parceiro do seu processo. Dá para a pessoa trabalhar essa bipolaridade. No início é importante o medicamento, mas é importante ela trabalhar isso consigo, no seu aspecto emocional. Quer dizer, já tem história, né, no Brasil e aqui de trabalho nesse nível. Cláudia. Então, o tratamento, eu gostaria de amarrar isso, né, que o Vasco está dizendo, assim, que o tratamento na recuperação do dependente químico envolve psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, psicofarmacologia, né, então vem a parte do acompanhamento médico, os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. Agora, o primeiro passo é muito importante. E normalmente o dependente químico tem muita dificuldade de reconhecer que tem um problema, normalmente as mulheres escondem mais até do que os homens, né? Então a família deve dar esse primeiro passo, procurar um profissional, procurar uma instituição, uma entidade, né, para ajudar a dar
né, esse primeiro passo, além de motivá-lo para manter-se em tratamento, porque às vezes a família